Comigo, ler a palavra do Senhor, que é a nossa fonte de energia, nossa fonte de alimento e de sustento, e abrir a Bíblia em João capítulo 4, e versículo 19 em diante. Eu imagino que para você que está aqui nas 6 semanas de adoração, você se pergunta por que ainda continuamos baseados neste versículo de João 4. E uma das coisas que, do capítulo 4, uma das coisas que eu aprendo na vida é que aprender é escrever no cérebro. Eu vou repetir para você. Eu ouvi essa frase que marcou muito o meu coração. Aprender é você escrever no cérebro. E de que forma eu escrevo no cérebro? Tendo o hábito de você ter sempre um caderno em suas mãos, para você poder escrever aquilo que está sendo direcionado. Também ter o hábito de tratarmos de um assunto contínuo, para que você possa entender onde nós queremos chegar. Talvez você ainda fale, não aguento mais estar nos verdadeiros adoradores. Talvez você diga assim, por que estão repetindo as mesmas coisas? Se você tem atentado para as ministrações, a base bíblica é João capítulo 4. Porém, você está vendo assuntos e ouvindo assuntos diferentes e de uma amplitude maior. Porque quando você abre esse versículo, você vai entendendo aquilo que Deus tem para você. Por isso, uma coisa que eu aprendo é que o muito repetir gera hábito. E hábitos para se tornar um hábito em nós levamos aí quase 4 meses. Para responder, captar toda uma informação. Por isso eu imagino você, que você tem hábito de tomar banho todo dia. Quem toma banho aqui todo dia? Não precisa levantar a mão, não. Às vezes só nem toma banho, né? Às vezes toma aqui 2 dias, né? Mas você que tem o hábito do banho todo dia, de escovar os dentes todos os dias, é porque tinha uma mãe todo dia dizendo para mim, vai meu filho tomar um banho, vai meu filho escovar os dentes, né? Tinha sempre alguém te direcionando a fazer a mesma coisa, né? Todos os dias. E isso foi gerando o quê? Um hábito. Por isso, hoje, nós vamos voltar para João, capítulo 4, hábito, para nós sairmos daqui mais um pouquinho entendendo sobre este verdadeiro adorador. Amém? Hoje, a temática, para que você anote aí, para você poder seguir nessa sequência de série, é adoração em espírito e em verdade. Então vamos ler lá João capítulo 4, versículo 19, que diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis, em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que agora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque não são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus, Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, baseado nessa palavra, eu quero dizer que aquela mulher que estava junto ao poço, ela estava buscando um método adequado para se adorar. Mas ela reconhecia que apenas havia 2 opções. No contexto daquela mulher e deste livro, a samaritana tinha 2 opções de forma de adoração. O método do samaritano, havia também o método do judeu. 2 opções apenas de adorar. E aí você vai aprendendo comigo que Jesus, no momento dessa comunicação, dessa conversa diante dessa mulher, ele começa a mostrar um outro método, o método divino. Samaritana
e os judeus tinham um método. Porém, Jesus ele entra no cenário agora para apresentar àquela mulher um método divino. Um método de que o Senhor tinha como um base. Uma coisa que Jesus lhe mostrou um método divino, mostrando que as duas únicas formas de adoração que ela conheciam eram completamente inaceitáveis. Jesus estava dizendo assim, olha, você vai entender aqui um pouquinho mais para frente, que os dois métodos que ela estava falando com Jesus, mostrando para ele a forma de adorar, que está lá no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí vem Jesus trazendo um método divino para nós. Eu quero que você atente para isso. Veja bem, o estilo samaritano de adoração, eles se apoiavam na ignorância. Então, se você não sabe, a forma dos samaritanos adorarem a Deus naquele momento era de uma forma totalmente ignorante. O conhecimento espiritual dos samaritanos era completamente limitado, porque eles rejeitavam o Antigo Testamento, mas eles eram favoráveis ao Pentateuco. Os samaritanos, eles dividiam o Antigo Testamento, aceitavam o Pentateuco, mas não aceitavam todo o livro, todas as ações do Antigo Testamento. Porém, a religião samaritana, ela se caracterizava pela adoração completamente entusiástica. Era uma adoração cheia de entusiasmos. O samaritano, eles não tinham muita informação apropriada, mas eles tinham entusiasmo para adorar. Eles sabiam tanto que você vê Jesus com tantas ações do samaritano, né? O samaritano que cuidava daquele homem que foi encontrado na estrada, era samaritano buscando Jesus o tempo todo, era samaritano em torno da aldeia, né? Buscando milagre. Você vê os samaritanos sempre em uma ação. Porém, a forma que eles tinham era de uma forma totalmente ignorante. Aí você vai aprendendo comigo que eles queriam adorar em espírito, mas eles não adoravam em verdade. Tanto que Jesus diz, é Jesus que fala aí, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. Olha que Jesus diz para a samaritana, olha só, vós adorais o que não conheceis. Quer dizer, vocês adoram, quando você fala assim, você não sabe, você não conhece a maneira certa de adorar, significa você não tem conhecimento desta verdade. Vocês me adoram, mas vocês não sabem a quem vocês estão adorando. Ou seja, os samaritanos tinham uma forma de adorar, mas de uma forma totalmente ignorante. Eles não tinham um completo conhecimento desse assunto. Porém, os judeus, eles estavam na situação oposta. Veja bem, os samaritanos, ignorantes. Porém, os judeus, olha só, eles aceitavam todos os livros do Antigo Testamento. Eles aceitavam toda maneira de adorar. Eles possuíam a verdade, mas eles careciam do Espírito, por exemplo. Eles tinham um problema sério com relação a essa carência de adorar em Espírito. Eles tinham conhecimento da verdade. Uma coisa que eu anotei aí através dessa palavra, estudando sobre ela, que a adoração que ocorria no Monte Gerizim era uma heresia entusiástica. O que é uma heresia? Heresia é quando você tem uma interpretação falsa. Você vê a doutrina de forma falsa. Por isso que as pessoas dizem assim, aquele lá é um herético. Ele está pregando uma coisa falsa. Isso era a forma que os samaritanos adoravam. Eles eram entusiasmados na adoração, mas eles tinham uma adoração falsa, ignorante porque não tinham conhecimento, tanto que ela começa a questionar Jesus, onde nós devemos adorar? Porque minha família diz que é no Monte Gerizim, os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus começa a tirar uma dúvida de uma ação, começa a trazer um método divino para ela, e de repente você vê que a adoração oferecida em Jerusalém, olha só, ela era completamente estéril, porém ela era ortodoxa.
ortodoxa e sem vida. O que é uma pessoa ortodoxa? Aquela pessoa que tem uma interpretação da doutrina e dos sistemas teológicos de forma verdadeira. Você é um ortodoxo, porque você está pregando aquilo que é verdadeiro, aquilo que a teologia, aquilo que a palavra e as doutrinas bíblicas estão dizendo. Então, quando alguém dizer assim, você é ortodoxo, você fica feliz. Ninguém está te xingando, você está dizendo assim, eu creio na palavra da verdade. Eu entendo as verdades e a veracidade desta palavra. Ou seja, Jerusalém, gente, ela possuía a verdade, mas não o Espírito. Olha só, e a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão do Espírito. Gerezim possuía o Espírito, mas não a verdade. E aí você vai entender que Espírito é esse que nós estamos falando, que ação é essa espiritual. Então Jesus começa a censurar ambas formas de adoração. Esse estilo, quando dizem, olha que Jesus disse, censurando eles, olha, no versículo 24 do capítulo 4. Deus, ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adore em espírito e em quê? E em verdade. Porque Deus é espírito, ele está em todos os lugares. A ação espiritual, Deus está em todo lugar. Espírito pode estar agora aqui, pode estar lá na rua, pode estar no Japão, pode estar em todas em ação, no caso do nosso Deus Espírito Santo, tá? Ok? O nosso Deus Espírito Santo, que está em letra maiúscula, o E maiúsculo, está falando sobre quem? Espírito Santo. Agora, o Espírito com letra minúscula, você vai entender que é diferente. Então, assim a gente vai entendendo sobre esta questão do ser o verdadeiro adorador. Os dois inimigos da verdadeira adoração são Gerezim e Jerusalém. Dois inimigos em ação, na forma de adorar, naquele tempo. Por isso eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele chega naquele cenário para mudar a forma de visão daquela mulher. Então a gente vai entendendo que o entusiasmo, sinceridade e vigor na adoração, ela é muito importante. Porém, uma coisa que eu aprendo, gente, mas elas devem estar baseadas na verdade. Você ser entusiasmado, você ser sincero e você ter vigor na sua forma de adorar, ela só vai ter base e vai ter força na sua adoração se ela estiver na verdade. A verdade tem o poder de a glória de Deus se manifestar. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é a verdade. A verdade está no Senhor. Hoje você está aqui, por isso que está dizendo, o Pai procura o quê? Por que ele está procurando o verdadeiro, gente? Hein? Por que você procura verdadeiro? Porque deve ter falso no meio da celebração. Então eu quero dizer para você que eu e você precisamos olhar agora nessa noite e saber que tipo de adorador eu sou. Que tipo de verdade eu estou oferecendo ao nosso Deus. Você pode dizer amém? Olha só, a verdade fundamental aqui nesta mensagem, e a verdade é fundamental para mim e para você, que nós precisamos entender que esta verdade, por ser fundamental, ela tem que resultar de um coração, vir como um resultado de um coração completamente disposto a adorar. Então você saiu de casa, pode dizer para o seu irmão, você é crente mesmo. Agora, crente em quem? O que você veio fazer aqui? Vê a beleza da sua pastora, que é bonita mesmo? Não é brincadeira, tá, gente? A gente tem que inflar o nosso próprio ego, né? Deixa eu dizer, você veio fazer o que aqui? Você saiu da sua casa, você gastou gasolina, você deixou os seus filhos, você deixou a TV, você deixou o colchão gostoso, e deve estar gostoso mesmo. Você veio cansado, você veio para cá para quê? Aí a sua resposta tem que ser, pastor, eu vim aqui para adorar aquele que está vivo aqui neste lugar. Agora, dentro dessa sua adoração, que eu sei que é a nossa maior verdade, eu preciso entender que o coração disposto e animado e motivado e empolgado é fantástico dentro de uma adoração, porém, se não houver verdade, é completamente deficiente. Por isso eu digo a você, nem sempre julgue as pessoas achando que aquela empolgação de adorador é a verdade, gente.
A Bíblia diz que aqueles que são do Espírito, eles discernem o quê? As coisas o quê? Do Espírito. Não significa o fato de você falar em línguas estranhas, não significa o fato de você levantar e dançar, salmodiar, pular e fazer, profetizar, significa que é a verdade absoluta ali. Por isso eu quero dizer para você, como aquela mulher estava dizendo, onde que nós vamos adorar? Qual é o lugar para se adorar? E uma coisa que eu vou aprendendo, que a heresia entusiástica, eu achei fantástico essa frase. Se eu coloquei Nádia, eu sei, pastora Nádia, se está aí. A heresia entusiástica é calor sem luz. E veja, a ortodoxia estéril é luz sem calor. Heresia, acabei de dizer que é falsidade. É falso. É você defender uma tese completamente falsa. Mas ela é motivação. As pessoas estão às vezes adorando de uma forma falsa. Adorando, e aquele calor, e aquela coisa, e você fala, meu Deus, isso aqui vem de Deus. Será? Mas ela tem calor, ela tem motivação, mas ela está sem luz. Não tem brilho, não ilumina. O que a palavra do Senhor é? Lâmpada para os meus pés. É o quê? É a tua palavra. E luz para o quê? Para o meu caminho. Então veja bem, queridos, nós podemos nos equivocar aqui mesmo dentro da casa do Pai, achando que é adoração, quando não é adoração. Achando que é calor, mas quando não é calor. Ou seja, a ortodoxia estéril, ou seja, a verdade do conhecimento desta luz que é a palavra, está dentro de mim, mas ela às vezes se torna estéril. Ela é luz, porque você tem conhecimento e revelação. Hoje eu estou trazendo para você uma revelação da palavra do Senhor. Ministros nessa semana vão continuar trazendo. O pão diário vai ser o seu pão e luz para o teu caminho amanhã. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Se for estéril, se for sem vida, é sem calor, gente. Então a gente precisa começar a entender neste lugar que a adoração com entusiasmo não é suficiente. E aí eu te explico uma coisa, os muçulmanos, ou até mesmo essa religião, ou outros, os muçulmanos xiitas, eles fazem uma forma de adorar, uma vez por ano. Eles vêm com uma navalha e eles cortam um pedaço do couro cabeludo. E ali, eles, naquele momento que eles estão passando por aquele processo de entregar a sua oferta de adoração, do lado liso da lâmina, eles começam a bater na cabeça com aquela lâmina a ponto de estimular um sangramento. E de repente, eles começam a marchar em torno da mesquita. E ali eles ficam sangrando, a ponto de as pessoas estarem ali observando aquela maneira de adoração, porque eles estão oferecendo a sua verdade, que talvez não é a minha nem a sua, mas é a verdade que eles defendem, e eles estão diante daquela mesquita sangrando, enquanto muitos estão observando eles e aplaudindo aquela forma de adoração. Isso é um extremo, gente. É um extremo, uma forma estranha de se adorar. Porque a quem eles estão adorando? A quem eles estão entregando aquela forma? Eu estou dizendo de um exemplo como eles. Mas eles estão fazendo, achando que é o seu certo. É a sua forma que a gente chama de ignorância. E Deus não leva em conta o dia da nossa ignorância. Mas quando a verdade e a luz vem, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quem é a verdade, gente? Jesus. Ele, quando ele vem com luz para a revelação aos nossos corações. Por isso eu quero te estimular neste lugar que há os que se mantêm firmes na sã doutrina. Quem mantém firme na sã doutrina aqui, gente? Sã doutrina é a palavra de Deus. Quem? Você lê a palavra todos os dias, você ouve a palavra todos os dias, não é Nécio? Nós estamos aqui defendendo a sã doutrina, mas perdem o fervor da fé verdadeira. A gente defende a palavra de Deus com unhas e dentes, mas às vezes perdemos a fé nas coisas que são a verdade. Nós conhecemos a verdade, mas às vezes nós não nos animamos com a verdade.
É isso que nós estamos falando aqui. Conhecemos a verdade ortodoxa, porém ela se torna estéril dentro da adoração, é luz, mas sem calor. Quantas vezes você ouviu pessoas falando, eu conheço a palavra, pastora? Eu já ouvi essa mensagem. Eu já ouvi e vai continuar ouvindo até o final do mês, gente. Nós vamos repetir até, eu e você vamos aprender a ser verdadeiro adorador dentro dessa casa. E ainda assim, vamos continuar sendo estéreis. E ainda assim, vamos continuar sem o calor do Espírito. Mas uma coisa eu creio que o Espírito Santo nos revela aqui. Você crê que Ele está aqui neste lugar? O Pai procura tanto o entusiasmo quanto a ortodoxia, o Espírito e a verdade. Então nós não estamos jogando nem o entusiasmo e também nós não estamos jogando também nem o conhecimento. Nós precisamos unir isso para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Vocês entenderam? Não é nem ser de mais e nem ser de menos, é ponto de equilíbrio. Eu e você precisamos estar equilibrados espiritualmente. O primeiro ponto dessa mensagem é adorar o Senhor em espírito. E esse espírito está com E minúsculo. Veja bem, o que é adorar em espírito? Versículo 24, vamos lá. Deus, Ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Espírito está escrito em letra E maiúscula aí, gente? Não, né? Então, se Deus Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que é adorar em Espírito, gente? Nesse versículo, nesse contexto, esse versículo se refere ao espírito humano, à pessoa interior. Somos divididos em tricotomia, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o espírito pertence a Deus. E quando nós morremos, ele vai voltar para Deus. O corpo vai ser sepultado. E a alma é que vai decidir as ações para onde ela vai. Se céu ou se inferno. Mas o espírito volta para Deus. A alma recebe todas as informações. A alma recebe todos os sentimentos. É guardado dentro dela. Porém aqui, o que nós estamos ensinando a você é que esse espírito humano que está dentro de nós, que é o fôlego de Deus, essa ação que faz a gente estar aqui vivo, é adorar, é fluir de dentro para fora. Não de fora para dentro. Você já percebeu que às vezes você está aqui e você é contaminado não, contagiado, motivado às vezes por alguém que está adorando do teu lado? Você está quietinho assim, tem alguém viva, minha filha, tem um motivado ali do teu lado. E aí você começa a perceber que ele está te movimentando. Aí você pensa assim, isso aqui é coisa carnal. Nem sempre, gente, é o que está saindo de dentro para fora. A boca fala? A boca fala do que está cheio o coração. O que está dentro de mim começa a fluir. E rios de águas vivas fluirão do seu interior, do seu ventre, do seu espírito. Você adora ao Senhor com entusiasmo. Lembra uma vez que eu falei sobre entusiasmo? Dentro. Deus, entus, né? Entusiasmos. Dentro, teos, Deus, asmo, respiração e sopro. Ou seja, dentro de mim há o sopro de Deus para que você possa abençoar pessoas. É você entender que dentro de você precisa fluir. Adorar é fluir de dentro para fora. Não é uma questão de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com a roupa certa, com a igreja certa, com o local certo. Para eu adorar tem que ter show aqui. Para eu adorar e motivar ser o fluir da adoração, eu tenho que ter o cantor de best, o pregador do século, a ação divina. Eu tenho que fazer um malabarismo para sentir presença de Deus. Precisa, gente? A palavra do Senhor diz que do meu ventre fluirá águas vivas. O Pai não está procurando holofotes. O Pai não está procurando iluminação. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Aí eu pergunto, você é um verdadeiro adorador?
Somos nós verdadeiros adoradores que o Pai... Gente, o Pai está procurando, gente. Você já imaginou que Deus está procurando eu e você aqui neste lugar? Deixa eu ver como está o negócio aí. Deixa eu ver como que está o coração da Renata. Deixa eu ver como que está o coração do pastor Pio. Deixa eu ver como que está. Deixa eu ver o que está saindo desses lábios. Lembra da adoração que eu disse a você? Que é uma oferta de incenso que chega nas narinas de Deus como um cheiro suave e agradável. Por isso eu quero dizer nesta noite, querido, que adorar não é uma atividade externa para a qual um ambiente deva ser criado. É algo que acontece no interior do Espírito. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, 9. Romanos capítulo 1, 9 diz, olha só o que Paulo diz. Deus a quem sirvo em espírito, vamos lá? Deus a quem sirvo em espírito. No evangelho do seu filho, é a minha testemunha de que, como sempre vos menciono, o que Paulo está dizendo através deste versículo é o servir. E o servir vem da palavra grega latrel, que significa adoração. O que Paulo está aqui nos ensinando, que Paulo adora a Deus em espírito, e servir ao Senhor é adorar a Deus em espírito. Então, se você adora alguém, ou você serve bem alguém, você também está adorando a Deus de uma forma. Se você está oferecendo um copo de água para alguém, servindo, pedindo, ajudando alguém, fazendo alguma boa ação, você também está de uma forma adorando, porque aquele que faz algum dos meus pequeninos está fazendo a mim, diz Jesus. Se você der um copo de água para um dos meus, você está fazendo a mim. Isso é uma forma de quê, gente? De adorar. Por isso eu quero dizer para você, a roupa que você escolheu hoje para vestir na casa do Pai também é uma forma de você adorar. A maneira que você oferece a Deus a sua adoração, a sua forma de mente. A Bíblia diz que eu e você precisamos estar na presença do Senhor com um culto que é racional. Culto de raciocínio. E não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas seja transformado pela renovação do quê? Da sua mente. Para que você possa experimentar o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu e você estamos aqui oferecendo um culto de raciocínio. Ou seja, um culto inteligente. Ninguém manipulando você. Ninguém te coagindo. Ninguém te impressionando ou pressionando você a fazer algo que você não crê, a fazer algo que você não acredita. Abra a Bíblia é a sua maior verdade. A palavra de Deus está sendo declarada aqui neste lugar, em espírito e em o quê? Em verdade. E uma coisa que o Espírito Santo foi me direcionando, que Davi também adorou a Deus em espírito. Veja lá o Salmo 45:1. Meu coração transborda de boas o quê? Então o quê? O meu coração. E o coração não é esse coração de carne que está aqui batendo, não, tá? Coração significa assim, ó, sua mente. Toda vez que você vê um versículo assim, meu coração é aqui, ó, minha mente. Coração, sentimento. Tudo aqui, ó, na minha mente. Olha só, meu coração transborda de boas palavras. Então, aquilo que a boca fala, o que o coração está cheio. Então, se você tem na sua boca palavras de baixo escalão, chulas, se tem no seu vocabulário algo que você diz assim, meu Deus do céu, eu estou falando essas bobagens, é o que o teu coração está cheio. Se o teu coração está declarando, a minha vida é uma miséria, a minha vida é uma desgraça, porque a minha vida é isso, porque é o que está no seu coração. Porque o salmista está dizendo que o meu coração transborda de quê? De boas, o quê? De boas palavras. Olha o que ele diz aí no próximo versículo, pastora Nádia, no Salmo 51. Senhor, olha só o que ele diz. Leia comigo, você pode? Você consegue ver aí? Senhor, abre o quê? Meus lábios. E a minha boca proclamarei, o teu louvor. Pois não tens em sacrifício e não te agradas de holocaustos, do contrário, eu os ofereci a ti. Senhor, se o Senhor curtisse mesmo o holocausto, sacrifício, aquelas coisas todas, sabe, um método, uma maneira de te adorar, eu te ofereceria. Mas olha que o salmista diz, gente, sacrifício
aceitável para Deus é o quê? É o quê? É um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás. E aí ele diz o quê? Desprezarás o coração quebrantado, aberto. Aquele coração que está aqui porque quer estar. Não porque ele está forçado a estar. Eu estou lá no culto porque senão a pastora vai me ligar. Ligo mesmo. Mas é porque estou preocupada com você. Não porque eu quero que você esteja aqui obrigado a estar. Ninguém pode estar num local obrigado. Você tem que estar aqui porque você ama estar aqui. Porque você entende que a presença dele está neste lugar. Isso que Davi está dizendo, eu preciso de um coração sensível. Sabe aquele coração sensível que chora na presença? Há quanto tempo faz que você não se quebranta na presença do Senhor? Eu me lembro da minha época de infância, como eu já disse para você, que eu acompanhava, sempre tem na minha bolsa lencinho, gente. Eu não sei se na tua bolsa tem lenço. Talvez você leva lenço porque você tem um problema sério de o quê? De coisa. Renite, coriza, está lá, cheia de renite, está cheia de coisa. O outro aqui falando, está cheia de coisa. E aí você pega aquele lencinho na casa do pai, faz até aquele barulho horroroso. É a pessoa que está aqui do lado, nossa, que adorador. É lá, estou limpando meu nariz mesmo. Tem ácaro, tem sujeira. Eu estou sensível à sujeira, à ácaro. Mas as pessoas estão perdendo a sensibilidade da presença. E a presença não tem nada a ver comigo. A presença está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele está aqui neste lugar, gente. Às vezes tem que usar um mecanismo, né, para que a pessoa chore. Aí você começa a cantar uma música bem melancólica. Aí você te leva lá para a sua dor, para o seu problema. E nem sempre a nossa adoração é para te levar para o problema, querido. A nossa adoração é te quebrantar para que a presença de Deus venha descer através da sua adoração. Essa é a nossa maior ação. Veja bem, a prova da realidade do seu arrependimento, no caso de Davi, estava em seu coração quebrantado e um coração contrito, não nos holocaustos e oferecidos ao Senhor. Então não faça nada por obrigação aqui. Eu sempre digo aos irmãos, temos dia, temos evento, temos aqui, vem se você quiser. Eu não vou ficar obrigando ninguém para estar aqui. Porque a pior coisa é você fazer algo obrigado. Você tem filhos, não tem? Se seu filho te beijar e falar assim, meu filho me beija, beijo. Vem mais uma, me beija de novo, beijo. Terceira vez, me beija de novo. Tem valor isso para você, gente? Do que o seu filho um dia chegar e falar, oi mãe, só vim aqui para te dizer que eu te amo. Não tem outro valor, gente? Você obrigar alguém a fazer uma coisa que você tem necessidade, ou do que ter alguém fazendo alguma coisa porque tem liberdade. E é isso que nós queremos aqui, que você entenda como verdadeiro adorador. Não se trata de rituais ou costumes, de atmosfera ou de local especial, ou coisas exteriores. Nós precisamos adorar ao Senhor. Olha o que Stephen Charnock disse, e eu achei essa frase fantástica. Leia comigo se você pode. Sem o coração não é adoração. Olha aí, vai falar muito comigo e com você aqui. Porque eu acho que tem muitos atores dentro da casa do Pai. Leia aqui comigo. Olha só. Sem o coração não é adoração. É uma peça de teatro. É a representação de uma peça sem ser aquela pessoa realmente que está agindo por nós. Um hipócrita. Na acepção da palavra, ele é um ator. Olha só. Podemos dizer que adoramos verdadeiramente a Deus, mesmo que nos falte perfeição. Mas não podemos dizer que o adoramos se nos faltar sinceridade. Perfeição de adorador nós não teremos nunca. Nós somos uma humanidade caída, pecadora. Nunca, aprenda isso, nunca vamos conseguir oferecer verdadeira adoração. Mas nós estamos no processo de chegarmos à estatura de quê? Do varão perfeito. Mas perfeição só lá em cima. Mas uma coisa que o Senhor, e eu ouvi essa frase sim, que me estimulou a cuidar disso. O louvor não é louvor verdadeiro
a menos que venha das profundezas do nosso coração. Porque eu e você somos criaturas caídas e nunca chegaremos à perfeição da adoração. Mas nossa adoração nunca deve ser insincera. Porque a insinceridade é insulto ao coração de Deus. E sabe por que Deus tinha prazer em Davi? E Davi foi o quê, gente? Adúltero. Ele não assassinou um homem por conta de uma mulher? Ele não pecou contra Deus? Pecou. E você acha que Deus concordou com isso? Jamais. Porque a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Ele teve que pagar o preço, perdeu o filho com Betseba, teve consequências terríveis à questão de seus atos. Porém, uma coisa que ele tinha um coração sincero. Porque na hora que ele caiu em si no seu pecado, ele não falou assim, foi Betseba, como Adão fez, foi aquela mulher que o Senhor me deu. Ele disse o seguinte, Senhor, só eu pequei. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Veja bem as ações quando nós percebemos que precisamos ter a sinceridade. Por isso eu digo que insinceridade na adoração vai insultar o Senhor. E aí, sou eu que avalio a sua adoração aqui, gente? Você pode avaliar a minha adoração aqui hoje? Não. Você pode avaliar a minha qualidade de adoração. E de nível, de voz, de comportamento, de postura, de linguagem, de som, né? De como você toca, ai que você tocou demais, como você dançou, como você fez, ai aquela abertura, aquela saia, aquela luz, nossa! Isso você pode avaliar, mas isso não significa que foi a minha verdade. Vocês estão me entendendo como nós precisamos entender isso? Posso bater até o final deste mês sobre a essência da adoração? Porque nós precisamos compreender, gente, que no segundo ponto, como é ter um espírito de adoração. Olha só, Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos exorta. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Olha que bacana. Eu me achego a Ele e Ele se achega a mim. Você não vai se achegar e Deus vai dar um passo para trás. Se você for a Deus, Ele vem para você. Se você se afastar, Ele vai também. A ação é achegai-vos e aí o Senhor é o quê? Vai vir. É tão gostoso isso quando você vai cumprimentar alguém que você não conhece e você nunca viu. E você está na porta ali, principalmente os que trabalham na porta. Eu fico imaginando aqueles que eu gosto da porta. É um dom, é um ministério quem está na porta recebendo alguém. Porque a recepção para mim é a chave, não a chave, mas é o cartão de visita da igreja. Você está ali na porta sorridente. E de repente você não conhece aquela pessoa. A pessoa já está vindo lá do portão, já vendo o seu sorriso. E ela não conhece ninguém, então ela vai chegando. Aí chega perto de você está tão bem, você soube receber tão bem, que a pessoa chega de você e fala, bom dia. E você, bom dia. Ela vem e te cumprimenta, porque você tem que primeiro esperar, né? Você não pode ir agarrando ninguém na porta. A gente já ensinou isso para o povo. Deixa o povo primeiro responder. Deixa eu ver, amém. Senão, minha filha, fica parada aí. Parou, fica aí. Então, assim, agora é gostoso quando alguém sorri para você, você sorri para ele. Você manda a mão, ele vem com a mão. E aí vem um abraço que vem outro. Não é gostoso isso, gente? É a mesma ação. Achegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. O Senhor quer se aproximar de mim e de você, gente. Agora, essa conversa dizer para mim assim, Deus não quer falar comigo hoje, pastora. Estou falando com ele, ele não está falando. Ele está te ouvindo, minha filha. Mas talvez alguma coisa nessa conexão está falhando aí. Porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, meu filho. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Quando Daniel quis entrar na presença do Senhor pedindo uma resposta, na hora que ele se ajoelha e busca a resposta vem. Porém, no meio do caminho entra uma guerra espiritual. E passou quanto tempo? Quase 21 dias, esperando 21 dias na resposta. E quando vem a resposta, meu filho, estou orando, minha filha, já vi na primeira vez que você chamou, porém eu tive que enfrentar uma batalha espiritual. Por isso eu quero dizer para você, não pare de orar. Porque a resposta já veio. Agora você precisa entender que no meio do seu caminho, para que a resposta chegue nas suas mãos, há uma guerra espiritual.
Há uma batalha espiritual, há um interessado de você não receber a sua bênção. Ah, eu orei, falei com ele 1 dia, 2 dias, não respondeu, parei. Como assim? Você não fala com o seu marido todos os dias? Com seus filhos todos os dias? Por que com Deus eu tenho que falar uma vez só e ele tem que responder imediatamente? Na escola de Deus. A escola de Deus é o seguinte: primeiro você é provado. Depois você vai ser aprovado. Para depois você ser promovido. Então, talvez você não entenda o processo de Deus, mas o Senhor está me ensinando aqui junto com você a adorar ao Senhor. Eu posso ouvir um amém de crente que está tão silêncio. Eu não sei se eu estou falando demais ou vocês estão atentos àquilo que eu estou falando. Eu quero que você entenda. Não, e outra coisa também, né? Não é barulho que vai me dar. Aqui nós estamos cheios do manto aqui, gente. Mas, muitas vezes, a manifestação também de um glória a Deus, aleluia, é porque um coração está cheio de luz aí dentro. Pastor, eu estou acabado, não estou conseguindo nem abrir a boca, minha filha. Abre, minha filha, na fé. Abre na fé, dá um glória a Deus. Aleluia! E a pessoa, para que gritar? Não, é que eu estou sentindo. Sentindo o quê? Eu estou sentindo. É isso que a gente precisa entender. Por isso que eu preciso ficar, meu irmão, dá um glória a Deus aí. Hoje é a pior coisa do mundo de um pastor. Dá um glória a Deus aí, crente. Mas se você estivesse lá no sambão, né? Graças a Deus que o Senhor te libertou, né? Mas se estivesse lá diante do timão de vocês, né? Estaria gritando, pulando, gritando e fazendo. Só entrando numa parte aqui, só para me lembrar de uma situação. Estava lá no velório do Dudu. E ali eu fazendo aquele momento difícil, né? Porque amava demais o Dudu. Falando com ele, aí veio um ente querido da família e falou assim: pastor, eu preciso oferecer algo para o meu irmão. Ele não está aqui, mas era uma coisa que ele gostava muito. Eu queria oferecer uma música para ele. Qual é, minha filha? Olha, pastor, eu posso tocar a música do São Paulo? Eu falei, minha filha, manda ver. É o que ele gostava? Manda ver. Aí, né, gente, fiz toda a parte da cerimônia, tudo bonitinho, gente, sentadinho, todo mundo no crematório, aquela coisa, aquele momento difícil, assim. Aí, de repente, aí eu falo, esse é o momento da família oferecer uma homenagem ao Dudu. Aí eu sento, salve o tricolor paulista, amado time brasileiro. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco vai ressuscitar ele, porque se tinha uma coisa que o Dudu gostava, era do time dele. Terminava o culto, ele falava, pastora, hoje é dia de torcer para São Paulo. Eu falei, meu filho, vai com calma. Eu vou lá, pastor, ó, meu filho, vigia lá, meu filho. Estou vigiando, pastor. E aí a família dizia, mas presta no torcedor. Não é assim? Até no velório, gente, só via gente com um pezinho assim, ó. Só não podia fazer muita ação, porque não ia combinar com o negócio. Mas foi engraçado de ver eu abaixei minha cabeça, oh Jesus. Porque eu queria rir. Era um momento festivo, mas ele estava ali. E já ia descer. Então eu digo para você, nós precisamos entender que a forma que nós oferecemos a nossa verdade. Veja bem, ele diz, devemos ser submissos ao Espírito Santo. Antes de podermos adorar a Deus em espírito, o Espírito Santo precisa estar lá para produzir a verdadeira adoração. Você acredita nisso? Eu acredito, gente, que antes de podermos adorar a Deus em espírito, o Espírito Santo precisa estar lá. Lá onde, gente? Lá onde? Aí você precisa falar, não, o Espírito tem que estar nas 4 paredes. Porque é engraçado, né? Aqui na adoração só falta ver anjinho, gente. Uma santidade. Se eu tivesse aqui um momento de abrir a visão espiritual, só tinha anjo e auréola na cabeça de todo mundo. Só voando, voando. Mas quando sai daqui, porque quando chega lá na igreja eu sinto arrepio, eu sinto uma coisa, mas quando chega em casa, gente, nem um louvor oferece. Não sou contra a dança, gente, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando, até porque eu não sei nem dançar. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Adora aqui, minha filha, para te adorar, ó Rei dos Reis. Prepara que agora... Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ô, gente, misericórdia? Misericórdia? Você me conhece e sabe que eu não vou mentir uma coisa dessa. E o Edivaldo estava comigo no carro. Eu estava indo para pregar numa igreja.
E aí eu estava virando a esquina, assim, uma igrejinha bem pequenininha. E eu não vou falar o nome. Porque é uma igreja centrada. E as irmãs estavam lá ensaiando para o coro que ia chegar à noite. E sabe qual era a música? Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Eu falei, não, Edivaldo, eu não estou crendo no que eu estou vendo. Diante do Espírito Santo de Deus. Você não precisa, entra no YouTube, você vai ver um coral de mulheres cantando, prepara, que agora é hora das irmãs poderosas que oram, que tara. Vai lá no YouTube. Ou, gente, isso aqui, ó, eu já estou encerrando a minha parte. Isso aqui, ó, é a coisa mais sagrada que existe para nós. Você acredita nisso? Eu não estou falando de bateria, de violão, não estou falando, eu estou falando de trono, presença. Isso aqui é sério, gente. E outra, mas aqui também é sério, gente. É isso que eu vou na igreja porque lá os pastores levam a sério a glória de Deus, a santidade, mas e aqui? É a mesma coisa, eu e você somos a igreja ambulante do Senhor, gente. A presença do Senhor tem que estar comigo aqui dentro, adorando e celebrando coletivamente, mas no seu individual, a glória do Senhor pode estar lá. Eu posso ouvir um glória a Deus? 1 Coríntios capítulo 2, 11 diz, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus não está estimulando você, se o Espírito não está motivando você, se o Espírito não está purificando e também não está instruindo o seu coração, isso é sério o que eu vou te dizer e pesado, porque isso aqui é muito sério, o que eu vou te dizer. Pode ser. Olha só, quando eu fui estudar sobre isso, eu falei, pensando, isso aqui é muito, para mim falar um negócio desse realmente é sério. Porque você fala assim, o Espírito Santo está me motivando, me estimulando, eu estou em a presença aqui, mas quando eu saio lá fora, eu estou aprontando todas, fazendo, saio do culto, vou para uma balada, saio do culto, vou beber, saio do culto, eu vou para a prostituição, saio do culto, eu vou para o motel, eu não entendo. Eu não consigo entender, me desculpem. Que espírito de verdade é essa que não transforma a minha alma e que não transforma o meu ser? Eu vou defender a presença de Deus única. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. E eu digo a você, gente, reverenciamos a presença do Senhor, que é real e única nas nossas vidas. Eu preciso entender uma coisa, gente, se o Espírito de Deus não está estimulando, motivando, purificando e instruindo o seu coração, você não pode adorar a Deus, porque vocês não podem nem mesmo conhecê-lo. É forte isso. Olha só o que a Bíblia diz. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, se eu começo a pensar assim, ó, sem a presença do Espírito, eu não consigo declarar a presença de Jesus, gente. Porque o que me convence do pecado, da justiça e do juízo é quem? Espírito Santo. Aquele que é do Espírito discerne as coisas do quê? Do Espírito. E aquele que é carnal vai discernir somente o que é carnal. Talvez você vai tentar falar no Espírito para um carnal e você vai sofrer porque ele não vai entender da mesma forma que você. A única coisa que você tem que fazer é encher ele. Espírito Santo, convença para que ele possa ver a luz do Senhor. A Bíblia diz que Satanás, ele cega, o Deus desse século, ele cega a nossa mente, a mente do incrédulo, para que ele não veja a luz do Senhor. Então você está pregando, falando, e a pessoa não está entendendo. Sabe por quê? Porque ela não está cheia do Espírito. Mas quando começa a ser cheia, as coisas começam a mudar. Por isso eu quero dizer que o fato de você e eu estarmos dentro da igreja, muito tempo dentro da igreja, não significa que somos cheios do Espírito. Carteira de membro de 20 anos, 30, 50, ofertante, dizimista, não vai dizer para mim que você é cheio do Espírito. O que vai dizer para mim e você, se eu sou ou não cheia do Espírito, são os meus atos. E são as minhas ações. Está pesado, né, gente? Estava querendo uma chave de um carro, né?
Estava querendo uma chave de uma casa, né? Estava querendo uma carteira cheia de dinheiro, né? Mas de que adianta ter tudo isso e não ter a presença do Espírito? De que adianta eu te dar bênção, recebe milagres, recebe isso, recebe aquilo, mas não recebe a presença de Deus para mudar a minha e a tua história? Eu quero dizer para você, e já estou encerrando essa palavra, gente, sem a presença do Espírito Santo, ninguém pode afirmar o senhorio de Cristo. E só recebemos o Espírito quando nos rendemos a Jesus como Senhor e Salvador. Se você se render, dizer Jesus é meu Senhor e meu Salvador, o Espírito Santo vem. Pronto, ponto. Simples assim. Simples assim. Porém, uma coisa que o Espírito Santo foi me ensinando através dessa palavra. Quem não é salvo não pode adorar verdadeiramente. Não tem possibilidade. Eu só adoro verdadeiramente se eu sou salvo. Em quem, gente? Na pastora Renata? Não. É em Jesus. A verdadeira adoração só pode vir dele. E uma coisa que o Espírito Santo foi me ensinando, olha só, se eu e você, que estamos aqui neste lugar, temos dificuldade de adorarmos ao Senhor, talvez, se você, e o que é adoração, gente? Tem a ver com música? Você aprendeu que não. Adoração tem a ver com instrumento? Não. Tem a ver com dança? Não. É uma ferramenta da adoração. Adoração é você se render ao Senhor. Adoração é você temer a Deus. Adoração é você obedecer a Deus. Adoração a Deus é você negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Isso é a adoração. Se eu não estou nessa conotação, se você tem dificuldade em poder adorar, talvez não seja salvo. É pesado isso aqui. Se você não consegue obedecer a Deus, não consegue render-se a Deus, se você não consegue abrir mão do pecado, aí eu posso quase te garantir que a salvação não está aí. Porque quando a salvação vem, ela transforma o caráter. E evangelho, gente, é salvação. Evangelho é boas novas de palavras do Senhor. E veja bem, gente, nem sempre o evangelho traz boas notícias. Era sempre para trazer boas notícias. Mas a notícia que eu tenho hoje para você, quer ter presença de Deus? Negue o pecado. Diga não para ele. Está difícil, não é, gente, dizer não para o pecado ultimamente. Mas uma coisa, eu estou aqui direcionada pelo Espírito Santo para dizer o seguinte: eu e você cremos na ação poderosa do Senhor. Mantenha o seu pensamento centralizado em Deus. Medita na palavra, gente. Medita na palavra. Mantenha a chama do Espírito Santo de Deus. A internet, estamos tão expostos a tanta coisa, estamos nos perdendo no tempo da presença. Mas eu gostaria muito, põe um fundo musical para mim, por favor, que chegou o meu tempo. Seja o Senhor o centro da sua meditação. Dê 10 minutos para Deus todos os dias. Custa para você? Ler a palavra do Senhor todos os dias? Meditar nisso? Porque meditar é estar focado com a sua mente inteira num assunto. É você concentrar o seu raciocínio e a sua imaginação. Você não fica meditando quando você precisa aprender no trabalho o que você tem que fazer direito? E ali você fica pensando, raciocinando, como que eu posso melhorar aqui? A Bíblia também é assim. E foco aqui para te dizer, olha só, o centro da meditação é a descoberta da verdade de Deus. E a descoberta resulta do tempo empregado com Deus em oração e na palavra. A gente fala tudo isso todos os dias, né, gente? Mas a gente não consegue. Medita nessa palavra. Você sabe que Charles Spurgeon disse, Nádia, põe por favor. Um dos grandes pregadores. Está aí, por favor, a frase. Para eu encerrar sobre este assunto. Olha só. Olha o que ele diz. Olha o que ele indagou. Por que algumas pessoas estão sempre num local de adoração, mas não são santas, embora obtenham alguns pequenos progressos na vida religiosa? Aí ele vem com a resposta. É porque elas negligenciam sua vida privada. Elas gostam de trigo,
mas não o trituram. Gostam de ter milho, mas não vão aos campos para colhê-los. O fruto pende na árvore, mas não o colhem. A água flui a seus pés. Entretanto, não se inclinam para bebê-la. Sabe por quê? Porque nós gostamos de caminhos de facilidade. E para ter tempo com Deus, leva-se tempo. Para estar na presença do Senhor. Fique sobre os seus pés, por favor. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Eu e você precisamos estar bem arrependidos, gente. E arrependimento não é remorso. Remorso, eu sinto aqui, choro aqui e volto a fazer. Arrependimento é passar pelo processo da metanoia, mudança da mente. É se arrepender de verdade. É fazer com que o nosso pecado venha a ser bem tratado. Seja tratado. Aqui nessa igreja, como eu já disse, passamos pelo processo de tratamento com algumas pessoas. Eu já fui. Passei por processo também de tratamento. Já fui disciplinada pelo meu pai. Meus filhos também já passaram por processo de disciplina. Meus irmãos já passaram por processo de disciplina aqui dentro. Porque nós entendemos que esse método de disciplina cura você. Cura-me. Isaías também passou pelo seu processo de disciplina. Ai dele, ai daquilo, ai daquilo, ai daquilo. Depois ele volta e diz, ai de mim. Depois que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Ok, filho, você viu a glória? Não tem problema. Mas ainda você precisa passar por um processo de disciplina. Vem um anjo com uma tenaz, pega uma brasa viva, toca nos lábios de Elias, de Isaías. E aquilo que ele tinha como prática. Isaías, quem era, gente? Um crente cheio do Espírito, profeta, hein? Se ele teve que passar pelo processo da disciplina, o que dirá eu e você? Arrependimento. Queridos, é uma mensagem tão forte e tão séria, que falou tanto comigo, que eu ficaria constrangido de falar, vem aqui você, tem que ter muita coragem. Então venha todos para cá, por favor. Todos. É tão forte. Porque se eu falar, saia do seu lugar, tem que ter muito peito para falar, eu vou lá para me consertar. E eu estou aqui no altar. E eu também passo por isso. Eu e você precisamos passar pelo processo da depuração. Eu e você precisamos passar pelo processo da confissão. Precisamos passar pelo processo do arrependimento. Precisamos passar pelo processo de dizer ao Senhor a verdade. A verdade. E dizer, eu não estava a fim de vir hoje, Deus. Eu vou no culto hoje, eu vou falar para o Senhor, eu não estava a fim mesmo. Mas eu vou, porque eu acho que eu vou encontrar algo naquele lugar. Foi isso que curou a samaritana, gente. Chama lá o teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Você teve 5. E esse com quem você está não é teu marido. Jesus tem uma forte bondade de atrair a verdade das pessoas. Ela não se preocupou, ela nem precisava ter falado aquilo para ele. Mas ela mostrou a sua verdade. E aí eu pergunto para você, como nós estamos aqui neste lugar? Feche os seus olhos, eu vou deixar você com Deus. Vou te dar 1 minuto com Ele. Como está o seu comportamento como cristão? Como está a sua verdade como servos do Senhor? Como está a sua consciência no tocante ao pecado escondido? Como está a sua verdade comportamental fora deste lugar, dessas 4 paredes? Como está o seu comportamento e como está o nosso comportamento no meio da sociedade? O que é que nós somos lá fora? As pessoas conseguem ver o Senhor em nós? Como está a nossa linguagem? Como que está o nosso desejo? Porque, olhe bem para mim, gente. Se você está tendo uma dificuldade de ficar na casa do Pai, se você está tendo
uma luta interna de estar nesse ambiente para adorá-lo. Se você entra nessa casa e não vê a hora de sair daqui, se você entra na casa do Pai e fica olhando para o relógio falando, cala a boca, pastor, porque eu quero ir embora. Se você não está tendo prazer de estar aqui, significa que algo está errado dentro de mim e de você. Algo está errado. Por isso eu quero que você feche os teus olhos e curva essa cabeça. Eu quero orar por você. Pastora Raquel, pastora Sônia, pode ungí-los, por favor. Esta é a nossa campanha. Será que você pode dizer, Pai, eu preciso ser verdadeiro?